fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo, meus irmãos, o fogo afasta os predadores. O fogo na Idade Média era usado para vários fins. E um deles era para afastar os predadores. Os predadores que rodeavam as comunidades e acampamentos. Nós temos na Bíblia que uma história muito interessante sobre uma víbora, né, que estava fugindo do fogo e acabou mordendo a mão do apóstolo Paulo. Então, só nessa expressão aí, nesse dito aí, nós observamos que os predadores, eles sempre fogem do fogo. Então nós aprendemos que o fogo nos dá proteção contra os predadores. Toda escuridão, né, meus irmãos, ela atrai coisas ruins. Toda escuridão atrai coisas ruins. Se você fechar um quarto e esse quarto permanecer escuro, com muitos dias depois de abrir, você vai ver no quarto algumas coisas que você não se agrada, né? Teve aranha, barata, e até rato, né? Escorpião, lacraia, então cobra, tem que ter bastante cuidado. Então, tudo que é escuro atrai algo que não nos agrada, nos prejudica. Né? E o fogo, ele era usado antigamente para expulsar, né? Para afastar os predadores. É de verdade que os predadores deste mundo têm se camuflado a cada dia, tentando enganar as pessoas, e principalmente o povo de Deus. Quando esses ensinamentos que eu estou dando, que eu doutrina, meus irmãos, vocês não aceitem como afronta, como que você estivesse fazendo. Mas se estiver fazendo, que venha se policiar através da palavra. Né? Porque Deus, ele nos traz a palavra para nós se policiar e se prevenir. Porque às vezes a pessoa não está fazendo, mas aí recebe a palavra como se fosse uma afronta. Então, tudo de doutrina, tudo de ensinamento não é para isso. É para nos instruir, para nós se prevenir. E se nós estivermos fazendo, né, nós venhamos deixar de fazer. Amém, meus irmãos? Amém? Então, o ensinamento é para isso. É para nós futuramente não cair na teia do inimigo da nossa alma. Então, como eu estava dizendo, com seu disfarce, né, os predadores, eles têm se camuflado com seus disfarces, como a mídia, por exemplo, né, com os seus programas indecentes, profanos, cheios de misticismos e pecados, passando uma imagem invertida dos valores bíblicos, pregando que aquilo que a Bíblia condena como pecado já não é tão pecado assim. Programas que mostram abertamente a prostituição, o adultério, a vida fácil como algo normal. É a turma do não tem nada a ver. Então tem muitos, né, muitos nas mídias, nas redes sociais, na televisão. Então nós vemos muitas pessoas, né, camufladas, principalmente nos dias de hoje. Não, isso não tem nada a ver, é muito besta, é muito rigoroso. Não aceito isso. É o meu jeito, Deus me entende. Então o modismo, irmão, o materialismo, e etc, ele tem se infiltrado no nosso meio. E isso, né, tem causado muito distúrbio ao cristão. Cuidado, meus irmãos, não brinque com o predador, porque ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando tragar aquele que já não persevera mais o fogo do Espírito Santo em sua vida. A normalidade,
Abre aí o 1 Pedro, capítulo número 5, verso 8. Quem pode ler? Preguiçosos, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Viu, meus irmãos? Então, isso é bíblico. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então, tem muita gente que já não preserva mais o fogo do Espírito. É normal viver sem esse fogo. E tudo que vê, tudo que faz, é normal. Né? Não tem nada a ver. É normal, não tem nada a ver. É porque os outros são besta demais. É porque o pastor é besta demais. É porque a irmã é besta demais. O líder é besta demais. Tem outras igrejas que não tem nada a ver, aceita isso. Eu prefiro estar naquela. Amém. Não é proibido, né? Contanto que você sirva a Deus. Mas o fogo do Espírito ele tem que ser mantido em nossa vida. E se nessa igreja você se sente bem e lá tem o fogo do Espírito, não é fogo estranho, amém. Não estou expulsando ninguém, nem quero que ninguém saia. Pelo amor de Deus, não me interprete mal. Revista-se cada vez mais da armadura espiritual que se encontra lá em Efésios, capítulo número 6, verso 10. Quem pode ler aí? 11, 12, 13, 14, 15. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lomo com a verdade, vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós temos que nos revestir cada vez mais dessas armaduras ali. Por quê? Porque elas estão disponíveis para nós. Elas estão disponíveis, meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo diz, revestivos. Então, se ele diz que a gente temos que nos revestir, é porque elas estão disponíveis. É que nem o nosso guarda-roupa. Apesar de nós não termos roupa, né, bastante, mas nós chegamos lá, pegamos a roupa que queremos e nos revestimos. Por exemplo, eu me vesti, mas depois que eu vesti, eu fui lá, peguei um paletó e me revesti. Está entendendo? Isso é se revestir. Então nós estamos revestidos com uma roupa santa, com uma roupa justificada, com uma roupa regenerada. Porque quem nos justificou, quem nos regenerou, quem nos santificou foi o Espírito Santo. Amém? Mas precisa de mais coisas. E quais são essas coisas? As armaduras que foi citado aqui, a couraça, o capacete, o escudo, as botas, né? E a espada. Então nós precisamos se revestir, porque nós estamos numa guerra. Amém, meus irmãos? E os predadores, eles estão cada vez mais, irmãos, astutos, sábios, espertos. E isso está infiltrado até no nosso meio, no meio de líderes, de pessoas grandes, irmãos. E a Bíblia diz que nada que está oculto não venha a ser revelado. Meus irmãos, nós estamos nos últimos dias. Está contando-se um segundo, Jesus está à porta. Vai haver muitos escândalos aí de homens grandes, de pastores grandes. Não estou aqui abrindo um leque, falando mal de ninguém, mas nada que está oculto vai ser escondido, vai continuar oculto. Antes da igreja ser arrebatada, vai ser revelada coisas feias. Por isso se revista, mantenha o fogo do Espírito Santo aceso para que ele
Graças a Deus, irmãos. O pecador não consegue tocar em sua vida. Amém? Então o fogo ele servia primeiramente para espantar o quê? Os predadores. E até hoje serve, viu, meus irmãos? Eu me lembro que antes dos meus filhos se afastarem, se distanciarem da casa do Senhor, eu me lembro que eu obrigava eles a ir para a casa de Deus. Obrigado, pastor, obrigado. Por quê, pastor? Porque eles eram de menor e eram sujeitos a mim. E eu, como tutor deles, eu obrigo meus filhos a vir para a casa de Deus. Não, ele é de menor, ele faz o que quer, não ele quer, não existe isso. Até de maior eu disse a ele, se continuar dentro da minha casa, não estou expulsando, nunca expulsei meus filhos. E até hoje eu estou aqui disponível a ajudar eles, faço tudo. Mas nunca expulsei. Mas se continuar debaixo do meu teto, prova do meu pirão e prova do meu cinturão. Mas não o que quer não. Meu filho pode ter 20 anos, 30 anos, mas está debaixo do meu teto, comendo o meu pirão, prova do meu cinturão. Se quiser viver sua vida absoluta, o mundo está aí. Mas debaixo do meu teto, não. Então nós como pais, nós temos que prestar bastante atenção. Depois que eles se afastar, se eles quiserem se afastar, é com eles que deu, mas o nosso compromisso nós cumprimos em ensinar. Como a Bíblia diz, ensina o caminho em que ele deve andar. E eu ensinei. Mas isso não quer dizer que eles estão obrigados a seguir o caminho. É com eles que Deus. Amém, meu irmão? Amém? Então tome muito cuidado, viu? Agora nós temos que ter cuidado, é outro estudo, né? Eu não vou sair da linha de pensamento porque é outro estudo. A Bíblia diz que temos que ter cuidado para não fatigar, né, o espírito dos nossos filhos, né? O fogo, meus irmãos, ele consome, né, a matéria. O fogo espanta os predadores e consome a matéria. O fogo tem o poder de destruir toda a matéria. E organismo vivo como carne, osso e etc. O fogo é um bicho poderoso. O fogo. Assim como um bicho não, um elemento, né? Um bicho ficou tranquilo, né? Um elemento. O fogo é um elemento, né, poderoso. Devagarzinho eu vou corrigindo as palavras mais pobres, né, do meu vocabulário. É porque as más conversações formam coisas bom costume. E foi 28 anos de más conversações. Né? Até sair vai levar um bom tempo. Né? Então, meu irmão, o fogo ele tem poder de destruir toda a matéria, um elemento que tem poder. Assim como a carne do sacrifício tinha que ser queimada no fogo, a nossa carne e desejos carnais, desordenados, com consciência, também devem ser queimados pelo fogo do Espírito Santo. Então, onde há fogo, não pode haver carne. Mas o que tem acontecido, infelizmente, são pessoas dizendo que estão cheias do fogo. Né? Não aqui. Eu vou explicar de novo, para não se sentir magoado. Amém, irmão? Porque existe, meus irmãos. Vamos ser sinceros. Existe. Essas coisas existiam e existem. E se nós não for prudentes, não tiver ensinamentos coerentes, né, nós acabamos caindo na teia desses ensinamentos errôneos. Né? Então, vamos lá. Assim como a carne do sacrifício tinha que ser queimada no fogo, a nossa carne e desejos carnais desordenados, vocês sabem qual é, né? Os desejos carnais desordenados, não pode ver um caso de comida que quer comer tudo de uma vez. Vai ficar muito. Eu não vou entrar muito dessa. Vamos lá. Deve acabar e tudo, né? Tem que ter cuidado, tudo que vê que é comprar.
deve ser queimado pelo fogo do Espírito Santo, onde há fogo não pode haver carne. Mas o que tem acontecido, torna a repetir, né? Infelizmente são pessoas dizendo que são cheias do fogo, que profetizam, cantam, pregam em nossas igrejas por causa das máscaras, adulteram, mentem, roubam e agem como verdadeiros lobos em peles de ovelhas. Cuidado com o fogo estranho. Cuidado com o fogo estranho. Tem muita gente com fogo estranho, interessada em muitas coisas. Quem entra nas redes sociais está vendo aí os acontecimentos que estão acontecendo com muitos homens grandes. E eles querem se esconder, né? Dizer que é mentira, que não era assim, que não era desse jeito. Mas, meu irmão, está filmado, está mostrando. Está sendo falado. E quando não era filmado, quando não era mostrado, como era? Então temos que ter bastante cuidado com os fogos estranhos, meus irmãos. Amém? Que o Senhor continue nos dando discernimento para entendermos que onde há fogo, a carne tem que morrer. Tem que morrer a carne. Romanos capítulo 8, verso 6, quem pode ler aí? 6, 7, 8 e 9. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está vendo aí, meu irmão? É fogo estranho. Tem muitos com fogo estranho. É fogo estranho. Então nós temos que ter bastante cuidado com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, com as senhoras com os esposos com as esposas, as mães com os filhos. Está entendendo? Muito cuidado, meus irmãos. Muito cuidado. Porque tem muita gente com fogo estranho. E eles se escondem muito, né, nos poderes, principalmente eclesiásticos. E muita gente, né, não duvida dessas pessoas que tem poder, que tem autoridade. Temos que ter bastante cuidado, irmãos, porque essas coisas da carne não agradam a Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo número 10, verso de número 3, olha o que o apóstolo diz, ó. 2 Coríntios 10, 3, diz assim, ó. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então, quando você vê uma pessoa puxando só para as coisas da carne, meu irmão, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Não, tem que estar ligado. Está vivendo na carne, meu irmão. É mesmo, né? Não é desse jeito, não. Verdade. Não é desse rigor, não. Não, filho, fique à vontade. Deus vai trabalhar. Deus trabalha, mas temos que queimar essa carne. Temos que ter bastante cuidado, para não militar segundo a carne. Porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu me lembro, né, que eu falei agora dos meus filhos, e eu forçava, né, eu obrigava mesmo. Assim minha esposa. Tinha vezes que ela dizia assim, Ronaldo, não é assim não. Aí eu dizia, e como é? Não sei, só sei que não é assim. Então viva no Espírito e você vai ver que é assim. Tu és muito espiritual, eu disse, glória a Deus. Por isso
Melhor que eu ser carnal. Porque outrora tu me suportava quando eu era carnal. E agora que eu sou espiritual, você quer me contradizer? Então o carnal não vai entender a sua espiritualidade não, meu irmão. Sempre ele vai querer contradizer você. Mas permaneça no Espírito. Permaneça no Espírito de Deus, meu irmão. Porque o corpo consome a carne. E quem é carnal não agrada a Deus. Por isso, quem anda na carne só vive militando segundo a carne. Só quer fazer as coisas da carne. Faz aqui ali uma coisinha para ver, mas é só um pouco de mais. É só H. Louva a Deus que Deus transformou ela. Mais e mais. Não que ela era carnal. Mas hoje em dia, eu vejo ela dizer, Ronaldo, não é assim, eu digo é. E por que está acontecendo assim? Eu digo, porque estão na carne. Você está entendendo uma coisa boa? Mudou. Basta ter paciência espiritual. Tenha paciência. Você que é espiritual, tenha paciência. Não brigue, não entre em debate, em contenda. Fale segundo a Bíblia fala assim. Não, mas eu entendo assim, mas a Bíblia fala assim. E se ela fala assim, eu vou seguir ela. Por quê? Porque eu vivo segundo o que a Bíblia me ensina. Não que eu vou deixar de sair do mundo. Amém? Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E este se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Está vendo aí, meu irmão? Há uma oposição do Espírito e da carne. Irmão, não é o Espírito Santo não, viu, meu irmão? É o Espírito da gente. Viu? Tem muita gente que pensa que é o Espírito Santo. É o Espírito que está em nós. Que ele passa a ouvir o Espírito Santo, ao invés de ouvir a carne. Então o Espírito que está em nós, porque nós somos primos. Falei certo? Falei certo? Dicotomia, né? Primo, né? Dicotomia, obrigado. Não é? Está vendo como é bom fazer teologia? Nós somos primos. Ou seja, tem esse estudo, né, na teologia, dicotomia. O nosso Deus também é trino, né? Então nós somos o quê? Corpo, alma e espírito. Tem muita gente dizendo que Deus só quer o coração. Ele não é frigorífico, não. Deus não é frigorífico, não. A Bíblia diz que ele santifica a carne, santifica a alma e santifica o espírito. Tem muita gente pensando que Deus só quer o coração. Não existe isso. Então, irmão, o nosso espírito, ele briga com a carne. Além de ele brigar com a carne, tudo é três. Tem o diabo, o mundo e a carne. Essas três coisas nos perturbam o nosso espírito para sair da espiritualidade. A carne cobiça as coisas da carne, o mundo nos oferece a carne, cobiça isso, cobiça, né? Cobiça isso, a carne cobiça com a sua concupiscência. Então ela acarita pelas coisas do mundo, a carne também, ela é influenciada pelo diabo. Então é três, a nossa briga, irmão, todo dia é contra três, parece uma covardia, né? Um só contra três. Então nós temos que ter bastante cuidado, porque todo dia o mundo quer nos incluir, todo dia o diabo quer nos cagar, nos iludir, todo dia, meus irmãos, a carne quer que nós façamos a vontade dela. E a carne é ruim, meu irmão. Eu sou carne, eu tenho carne, eu sei.
A vontade da carne é de fazer as coisas da carne. Tudo que você imaginar, se você for lá para Gálatas, você vai ver quais são as obras da carne. São várias e outras, mas ele ainda tem outras. Então, meu irmão, é uma briga travada todo dia, de manhã, de tarde, de noite, e até no sonho Satanás quer derrubar a gente. Vai a gente acordar estressado com a cabeça cheia. Tem que cuidar, meus irmãos. Tem que cuidar, a gente tem que ter bastante cuidado. Então, o fogo, meu irmão, ele consome a matéria e ele consome a carne. Nós temos que estar sempre com o fogo aceso. Então, estou correndo para terminar esse estudo. Eu não vou demorar muito em estudo, não. Vou trazer só umas pinceladas para nós, né? E voltando mesmo. Então, meus irmãos, então o que acontece? O fogo, ele espanta os predadores e o fogo consome o quê? Os materiais, consome a matéria, consome aquilo que nos faz entrar em prejuízos espirituais. Amém? Quando nós damos lugar ao Espírito que clama a Abba Pai, né? Porque o Espírito, irmãos, ele deseja. É por isso que tem um louvor que diz assim, que saudade do céu. Não, esse louvor dá. Que tem saudade do céu, né? Tem um louvor que diz, né? Pronto, irmãos, cuidado. O céu. A gente só tem saudade de uma coisa da onde nós saímos, né? Eu tenho saudade de Fortaleza, porque eu saí de lá. Eu conheço Fortaleza. Então quem é aqui que esteve no céu? E como é que nós vamos ter saudade do céu? É o Espírito, irmão. O Espírito vem de Deus. Ele tem saudade de Deus. Então ele milita, ele briga, nós temos que andar segundo o Espírito toda hora, porque ele sabe que o melhor é ser influenciado pelo Espírito Santo, que é o fogo que consome a carne, a matéria. Mas se nós alimentar a carne, nós vamos viver o quê? Tem uma história de um rapaz que criava cachorro, fazia rinha, né, de cachorro, não sei se é rinha, não sei, né? E aí, o outro perguntou a ele, por que sempre os seus cachorros ganham? Aí ele disse, eu vou te contar um segredo, meu filho. Porque, vem cá, você está vendo aquilo ali vai brigar essa semana. Aqueles outros ali não. Eles não vão brigar, mas vão querer apostar nele. Eu vou deixar ele brigar. Agora, aquele que vai brigar, eu estou alimentando ele bem. Aqueles que não vão brigar, mas que vão querer que ele brigue, eu quero que eles percam, eu não alimento ele. Eu deixo ele ficar fraco. Você está entendendo, irmão? Então, se você quer que o seu espírito ganhe, alimente ele. Mas se você quer que a sua carne viva ganhando, alimente ela. Amém, meus irmãos? Então, o que é que você anda alimentando? A carne ou o espírito? Como é que eu alimento, pastor? A carne, com as coisas do mundo, com a influência do diabo e com os desejos da carne. E como é que eu alimento o Espírito de Deus? Participando das reuniões segundo o nosso costume e o nosso credo. Então quem não tem essa prática, quem não tem essas influências, alimenta a carne. A qual a primeira coisa que pega é passa o dia nu fazendo e a Bíblia está com uma semana que não abre, galera. Não ora mais meia hora de joelho. Antigamente orava. Hoje é só 2 minutos e pronto, e Deus entende. Quanto mais tempo você faz naquilo, mais você vai se tornando apto. Quanto mais você treinar a tocar teclado, mais vai ficando profissional, não, cara? Bateria, baixo, jogar bola. Mas quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você orar de joelho, quanto mais você pratica a coisa de Deus, mais você faz. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos,
que é proibido fazer as outras coisas. Eu assisto, eu tenho Netflix, eu tenho YouTube, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, minha esposa também tem, né, redes sociais, eu assisto filmes de ação, de comédia, eu brinco, eu ando em praia, eu ando em shopping, eu ando em cinema, mas tudo moderado. Mas tem gente que não. É só. Amém, meu irmão? Vamos lá? Não vou pegar muito pesado. O fogo purifica e refina também. Isso é papel do fogo também, de purificar e refinar. O pecado sempre teve a intenção de manchar nossas vestes. Lembremos do profeta Isaías, que só pode ter plena comunhão com Deus após a morte do rei Uzias. Isaías capítulo número 6, verso 1, e fora. Então foi quando ele teve a visão do serafim, que colocou em seus lábios uma brasa viva e disse: eis que isto toca os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificada, os teus pecados também. Isaías 6, que pode, verso 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e seu tecido vestia o pé. Amém? Então o pecado, deixa aí Isaías 6, viu? 6 e 7, pode ler também, agora não, obstante. Ó, então o pecado, irmão, sempre teve a intenção de manchar nossas vestes. Nós temos que sempre, irmão, nos lembrar desse profeta Isaías. É um dos exemplos, né? Ele só pode ter a plena comunhão com Deus, ele era, né? Ele era conhecedor da lei, conhecedor da palavra de Deus, mas ele só teve a plena comunhão com Deus após a morte de algo. Então, existem coisas em nossa vida que só vai acontecer da parte de Deus quando algo morrer. Você entendeu? Enquanto aquilo que está nos prejudicando, impedir a presença de Deus, ter plena comunhão com Deus, estiver vivo, nós nunca vamos sentir a plena comunhão com Deus que queremos. Então nós temos que esperar, temos que deixar, temos que fazer aquilo morrer. Então foi preciso reduzir a morrer para Isaías ter a plena comunhão com Deus. Verso 6 e verso 7 do capítulo 6. Mas tudo que era visto voou para mim, trazendo na mão uma brasa que tiraram do altar uma cenário. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificaram os teus pecados. Amém, meus irmãos? Está vendo aí? Quem purifica o nosso pecado, quem tira a nossa iniquidade é Deus. Mas para isso, irmão, nós temos que aceitar a morte de algo. O que é que está vivo em nossa vida que nos impede ainda de ter plena comunhão com Deus? Deixa morrer. Deixa isso morrer. Tem gente que gosta de mexer em adubo seco, né? Tem um ditado que diz que quanto mais mexe em adubo seco, mais fede. Esterco. Quanto mais mexe em esterco, mais fede, esterco seco. Então deixa morrer. Deixa pecar. Esquece o que está te prejudicando. Termina a comunhão com Deus. E peça a Ele tocar os teus lábios, tocar a tua mente, tocar o teu coração e tocar o teu espírito. Nunca permita que essa chama venha se apagar em sua vida, meus irmãos. Porque o fogo
saiba que preservando o fogo no altar do nosso coração, estaremos caminhando a passos firmes para a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, eu trouxe essas três explicações, esses três exemplos, né? Afasta o quê? Os predadores. Segundo, faz o quê? Consome a matéria. E terceiro, faz o quê? Purifica e refina. Então isso é que o fogo faz, ele faz mais coisas. Afasta o predador, consome a matéria e purifica e refina. Isso é o papel do fogo, desse elemento. Então, meus irmãos, em Levítico, capítulo número 6, verso de número 13, fala de um fogo em especial, que teria que queimar continuamente, não poderia de forma alguma se apagar. É por isso que o escritor Moisés diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É importante